Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Eu não ia começar com esse texto, mas eu gostaria que fosse colocado aí Romanos capítulo 8. Não é o texto da pregação, não é o objeto da pregação nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre celebrando a ressurreição e a vida. O tema dessa noite é Ele vive. A vitória da cruz e o poder da ressurreição. A vitória da cruz e o poder da ressurreição. Mas antes de iniciar o texto que nós vamos ler, começar de fato em outro local, que é Lucas, eu quero... Porque no momento que a gente está aqui na comunidade, querido, e a gente precisa se desconectar muitas vezes da nossa correria, do nosso cansaço, do nosso desgaste, das nossas preocupações, e ouvir o Espírito Santo. E eu cheguei nessa noite, parei um pouquinho aqui do lado, durante as canções, Deus me levou para tantos lugares, e eu pude contemplar muitas coisas na minha vida, tantos livramentos, e a pergunta era, como, Senhor? Como o teu povo pode ouvir a tua voz? Como o teu povo pode, através de uma música, ou através de uma pregação, ou através de um testemunho, ouvir a tua voz e ser tocado pelo Senhor? Como é que pode, Senhor? Como é que eles poderiam receber uma porção do Senhor? E imediatamente o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, sou eu. Sou eu. Eu estou aqui para isso. A minha função é essa. É a garantia de que Deus está aqui. É a presença do seu Espírito Santo. Nós podemos tentar de muitas formas e diversas maneiras buscar a presença de Deus. O Salmo 19 diz que o firmamento anuncia a grandeza do Senhor, a obra das suas mãos. Um dia faz declaração para outro dia, uma noite sem palavras mostra sabedoria a outra noite. E nós podemos ver a grandeza de Deus em muitas coisas, mas não há maneira maior de se ver e sentir e viver a presença de Deus na terra, se não for pela presença gloriosa do seu Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. Amém? Pode desligar isso aqui para mim? Você vai atrapalhar os irmãos. Depois o Fernando vai arrumar isso aí para nós. O ministro do Conectados. Está cheio de energia, né? Quem não veio ontem no trabalho do Conectados aqui, perdeu de ganhar uma canseira na perna bonita. Mas foi bonito de ver. Só depois eu fiquei sabendo que ia ter um jogo de vôlei 13h, da igreja também. Eu falei, Jesus dos crentes, misericórdia, está difícil. Mas foi bom demais, viu? Assim, eu já fazia atividade física, né? De vez em quando, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas uma hora eu vou e não volto mais. Calma, é só exercício, atividade física, né? É bom demais quando o seu corpo acostuma com a atividade, sabe o que acontece? Aumenta a sua musculatura, renova, vai renovando a sua vida através da atividade física. Tem muita gente aí que está, só um entre parênteses aqui, irmãos, uma aspas aqui. Às vezes a pessoa está correndo atrás de tanto remédio, e nada contra a farmácia, viu, Sérgio? Nada disso. Mas às vezes a pessoa está vivendo com tantos remédios, não está porque não está respirando direito, não está oxigenando bem o cérebro, a musculatura então está fragilizada. Todos os elementos que Deus proporciona para nós, está ligado a movimento, gente.
Sai da tua terra e vai para a tua parentela, movimento. Sai do Egito, vai para Canaã, movimento. Sempre movimento, sempre movimento. Para conquistar é necessário se movimentar, gente. Então, você que não fez ainda a sua inscrição na Academia do Conectados, faça. O Fernando está ali. Amém, queridos? Foi muito bom, Fernando. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado pela oportunidade. E agora eu quero falar contigo um pouco sobre a ressurreição. Mas antes de falar da ressurreição, propriamente o tema sobre a ressurreição, eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 8, verso 31, verso 32 e 33, depois a gente volta para o verso 1. Vamos ler juntos? Romanos 8, 31. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. E ele diz o quê? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, vamos ler de novo? Que diremos, pois, diante dessas coisas, Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele? 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Diga, a obra toda é de Deus. A obra toda é de Deus, queridos. Você não alcança a salvação. Você não leva a salvação. Você leva as boas novas. A salvação já foi declarada na cruz do Calvário. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai acusar um escolhido do Senhor, se é Deus quem os justifica? Amém? Essa noite é a noite de nós vivemos a liberdade em Cristo Jesus. É noite da gente abrir a nossa mente e dizer, te louvo, porque é o Senhor quem me justifica. Porque nós enfrentamos acusações de muitas formas e de diversas maneiras. Muitas acusações. Mas é o Senhor quem nos justifica. E aí o verso 1 do capítulo 8. Ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga, quem está guardado por Cristo Jesus, já não há condenação. Então o apóstolo Paulo começa falando para a gente, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque ele vem falando nos capítulos anteriores a respeito disso, vem falando sobre isso. E aí ele vem ratificar, ele vem escrever, ele vem assinar embaixo de novo. Portanto, gente, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 2. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Em 5 versículos, eu vibrei aqui nesse cantinho, querido. Meu coração se encheu da presença do Espírito Santo. Só de lembrar esses 5 versículos, irmãos. Só de pensar que a graça de Deus me alcançou dessa forma.
Eu digo para você, ouça a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer, fazendo o que a gente quer, tantos sonhos e planos e projetos, querido. Mas a grande questão da nossa vida é quando a gente estiver de frente com a morte. A grande questão é quando você estiver frente a frente com a morte. É nesse exato momento que a gente pensa na vida. Porque enquanto nós estamos vivendo e achamos que está longe, a questão está longe, a morte está longe, e nem vou pensar nisso. Eu não vou passar por isso. Deixa eu viver minha vida do jeito que eu quiser. Deixa eu viver da forma que eu quiser. Querida, a única forma de viver livre, vivendo os seus projetos, vivendo os seus sonhos, vivendo o seu noivado, seu casamento, seu namoro, a sua faculdade, vivendo o seu trabalho novo, ou o trabalho que você está almejando, a única forma de viver intensamente, é saber que a graça de Deus te envolve, e você já não tem mais o poder da morte sobre a sua vida. Então não importa quando a morte vai chegar. Não é necessário que eu tenha medo dela. Não é necessário que eu tenha medo da morte. Não tem necessidade. Há muitas pessoas que estão sofrendo com medo da morte. Mas quem está em Cristo está guardado pelo Senhor. A morte não é a estação final da vida daquele que confia no Senhor. Então, queridos, viver debaixo da potente mão de Deus, sobre uma alavanca que movimenta a igreja cristã na face da terra, querido, é bom demais. Uma das coisas mais fortes e firmes da vida cristã é aquilo que é a base da nossa fé e não pode ser desprezada de forma nenhuma, é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Porque ela é a garantia de que um dia nós estaremos na presença de Deus o Pai, vivendo uma nova vida, num novo corpo, com um novo nome escrito na glória. Amém? Pastor, mas não me fale de morte. Não tem como falar de vida sem falar da morte. Porque é a morte que assombra a sua vida. É a morte que assombra a sua vida. É a morte que assombra a minha vida. É a morte que assombra a nossa história. Todo projeto, todo sonho acaba com a morte. Tudo aquilo que eu quero fazer, que eu quero comprar muito negócio, morreu, acabou. Acabou o sonho, acabou o projeto, acabou tudo. Então o que nós temos que viver é debaixo da garantia de um Deus, que vivendo muito ou vivendo pouco, estamos debaixo de uma palavra que diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, trabalhe, estude, compre, venda, mas entenda que nós estamos debaixo da autoridade de um Deus soberano, e que nós podemos viver debaixo da liberdade que Ele nos dá, cumprindo a missão que Ele deixou, e sempre olhando para a cruz do Calvário, que é a nossa referência. Amém? Então, queridos, pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Não deixe para pensar na vida quando a morte estiver perto. Porque na verdade a morte sempre está perto.
Mas quem é o dono da vida, também é o dono da morte. Amém? Eu prefiro sempre olhar para Deus e entender que um dia o pecado e a morte serão tragadas e lançadas no abismo. E nunca mais haverá morte, nunca mais haverá lágrimas, nunca mais. Sabe por quê? Porque quem tem poder sobre a morte é quem tem poder sobre a vida. E ele diz: escolha a vida para que vivas, e não a morte. Então constantemente o Senhor está olhando para nós e dizendo: filho, escolha a vida. Escolha a vida no casamento, escolha a vida na sua vida profissional, escolha a vida no relacionamento, escolha a vida no serviço ministerial, escolha a vida. Faça escolhas que engrandeçam o nome do Senhor. E deixa a vida te abraçar. Deixa a vida te envolver. Deixa a vida te dar segurança. Deixa a vida acalmar sua mente. Deixa a vida transformar o seu coração. Deixa a vida trazer esperança. A nossa vida se chama Jesus de Nazaré. Ele é a nossa vida. Vocês só podem ter vida em mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Diga: vida, eu te quero. Diga: vida, eu te quero. Agora troca o nome da vida. Muda o nome da vida. Qual que é o nome da vida? Então diga. Mais forte. Agora, vida, eu te quero. Diga mais forte: vida, eu te quero. Agora diga: Jesus, eu te quero. Então quem quer a vida quer Jesus. Não tem como viver a segurança da vida. Não tem como viver a segurança da vida sem Jesus. Então eu preciso deixar isso claro no teu coração. Estou vivendo a vida. Qual vida você está vivendo, maluco? Qual vida você está vivendo, doido? Qual? Que às vezes a gente está vivendo uma vida tangenciando a morte. Não estão percebendo isso. Mas quem quer a vida, abraça Jesus com muita força. E na hora de tomar a decisão, você diz assim: eu vou escolher a vida. Jesus, eu vou te escolher. E você abraça Jesus com toda a força, porque Ele já te escolheu. A salvação Ele já fez. O papel dele já fez, agora é o nosso. Amém? Vamos então para Lucas capítulo 24, só que nós vamos ler do verso 1, tá bom? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas resplandecentes, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão. E os homens lhe disseram:
Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Ressuscitou. O inferno já sabia. O inferno já sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas as mulheres ainda não. Imagina o impacto daquilo, querido. A Bíblia não diz aqui, mas se elas estavam levando especiarias para o túmulo de Jesus, certamente elas não iam abrir o túmulo para colocar o perfume lá dentro. Estava lacrado, estava fechado o túmulo. Com certeza as ervas aromáticas eram para colocar talvez em volta da pedra, naquele lugar. Porque certamente depois de alguns dias ali, como Lázaro, depois de alguns dias já estava cheirando mal Lázaro dentro do túmulo. Com certeza elas imaginaram, domingo pela manhã certamente, Jesus já deve estar cheirando mal. Já deve estar se decompondo. Então elas levaram as ervas aromáticas, provavelmente para colocar em volta, para tirar talvez o mau cheiro. E é bom demais, quando a gente vai com uma perspectiva de que a gente vai tentar resolver um negócio com as nossas mãos. ainda que seja um cheiro mau, ainda que seja um cheiro ruim, ainda que seja um pecado nosso, ainda que seja alguma coisa que está cheirando mal em nós, e a gente vai com todos os ingredientes tentando resolver. Aí os anjos olham para elas, com as vestes resplandecentes, elas caem no chão em terra, e perguntam: quem vocês estão procurando? Não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. Querida, a melhor coisa que tem na nossa vida é esperar a intervenção divina. É por isso que a salvação é obra de Deus, não é nossa. Não é a minha mão que faz a salvação. Não é o seu sacrifício humano que faz a salvação. Não é o fato de você. Não é você. A salvação foi idealizada e concluída por Deus, para não ter interferência humana. Até a ressurreição. Não teve intervenção de ninguém. Sepulcro fechado, lacrado. O mestre lá dentro, Deus não permitiu que ninguém mexesse no túmulo, mas nem girasse a pedra, nada. Ele sabia da conspiração dos homens e das mentiras que os homens iam trazer para poder enganar, para poder ludibriar o povo, para poder dizer que Jesus não havia ressuscitado. Então os guardas estão lá, a pedra se move, Jesus Cristo ressurreto, os anjos vêm avisar, para que não tivesse interferência humana, para dizer a graça é prerrogativa do Pai. Amém? Então na sua vida, muitas vezes você quer resolver as coisas do seu jeito, e até passa um perfume para tentar resolver uma coisa que você acha que vai resolver, um mau cheiro, alguma coisa assim. Mas o que você e eu precisamos é do ressurreto. Você está procurando alguma coisa fedendo aqui? As ervas são para quê mesmo? Para tirar um pouco o cheiro daqui? Não.
Ele é o bom perfume. Eu carrego em mim, diz o apóstolo, o bom perfume de Cristo. Diga, a ressurreição garantiu que eu tenha o bom perfume, mesmo quando eu estou sujo, mesmo quando eu estou no pecado, a minha mão não consegue limpar. Só o bom perfume de Cristo. Aleluia. Para que não seja nem eu nem você. Deus quer a nossa dependência total dEle, até para a nossa limpeza. Ele é o bom perfume. Amém, queridos? Filipenses capítulo 3, 13 diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Adiante de Paulo só tinha uma coisa, querido: a cruz. Adiante de Paulo só tinha cruz. Adiante de Paulo tinha uma cruz. Mas era uma cruz que simboliza algo para nós. A cruz está vazia. Mas a cruz, ela simboliza para nós a morte expiatória de um Deus poderoso que veio e morreu na cruz do Calvário para que eu não colocasse a mão em nada, mas Ele fizesse toda a obra. Sabe o que significa isso para mim e para você? Alegria. Você já imaginou se você tivesse cuidado de sua salvação? Está difícil até cuidar do leite no fogo. Vira as costas, cai o leite no fogão. Já sujou. Deixa o feijão, sai um pouquinho no quintal, mas eu só fui lavar uma roupa, voltou, queimou o feijão. Às vezes a gente está difícil de cuidar das coisas normais e pequenas da nossa vida. Por isso que a salvação é algo que é de Deus para nós e não de nós para Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Então qual que é o meu papel nisso? É isso que eu quero celebrar com você. Não estou chamando a sua atenção. Eu estou dizendo para você que a salvação veio das mãos do Senhor. O bom perfume de Cristo está sobre a nossa vida. A renovação, a restauração. E quando o apóstolo Paulo está olhando para a cruz, ele vê algumas coisas que eu quero partilhar com você. Algumas coisas que o apóstolo Paulo consegue ver, consegue enxergar. Amém? João 3,16. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que Paulo está vendo lá na cruz. João 3,16, um versículo conhecido nosso. O que ele diz? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou vamos lá na NVI, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, o meu papel é crer. Diga, o meu papel é crer. É simples, gente. É crer ou não crer. Mas se você crê, é necessário crer de todo o coração. Não é crer para algumas coisas e não crer para outras. Aí você traz algumas coisas para a sua vida que você crê, que acha que é bom para você, está tudo certo. Aí algumas outras coisas que o Senhor diz, não faça isso, eu não quero que você viva desse jeito. Você fala assim, não, mas eu não creio desse jeito. Mas como é que é isso? A nós cabe o crer. Porque sujo nós já estávamos. Com cheiro de morte nós já estávamos. Nós já estávamos nessa condição.
Mas a ressurreição de Cristo nos trouxe vida. E o bom perfume de Cristo. Amém? E eu só preciso crer. Só crer. Só crer. Amém? A cruz não foi um acidente, mas um plano eterno. Ela é a maior prova de que Deus não desistiu da humanidade. O amor de Deus, ele é gigante, eu diria que é escandaloso até, radical e incomparável, o amor de Deus. É um negócio absurdo, o amor de Deus. Ele entregou o seu Filho para que ninguém precisasse viver em condenação. A cruz grita: você é amado. Diga: a cruz grita: você é amado. Diga: a cruz grita: você é amado. Eu não devo me alegrar com isso. Eu não devo me alegrar com isso. Com o fato de viver cheirando a morte todo dia. Mas Deus olha para mim através da cruz, ela grita: eu amo você, filho. E Ele já não sente mais em mim o cheiro da morte, mas Ele sente a vida. Não chega às narinas de Deus o cheiro da morte. Chega o bom perfume de Cristo. Aquelas mulheres foram talvez para tirar o cheiro do túmulo. E Jesus veio tirar o meu cheiro. Para que eu pudesse me tornar agradável às narinas de Deus. Para que a minha oração pudesse chegar à presença dEle. Para que eu pudesse ter um intercessor que levasse o meu clamor, as minhas dificuldades até Deus. Amém? Então é bom, gente, saber que a cruz grita. A cruz grita: você é amado. Você é amado. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus. Eu tenho meditado ultimamente sobre essa questão do amor de Deus e tenho falado para muitas pessoas. A pessoa mais madura aqui, ó, a pessoa que tem maior maturidade aqui nesse auditório, ou pela internet, a pessoa mais madura, ou que se considera mais madura, só pode ser balizado, só pode ser avaliado, se a sua maturidade estiver fundamentada no amor. O amor é o nível mais elevado de maturidade. Você pode tentar perdoar, tentar não ficar amargurado, não ficar triste, angustiado. Você pode, todo tipo de sentimento. Você pegar o fruto do Espírito, em vez de ser bom, mal. Em vez de amoroso, a pessoa que é odiosa, a pessoa que odeia. Pessoa benigna, pessoa má. Pessoa fiel e infiel. Pessoa alegre ou pessoa triste. Então você pegar o fruto do Espírito. Você pegar o fruto do Espírito e trazer ele para dentro da sua vida. Para dentro da sua vida. Ainda o que vai gerar no seu coração a atividade do fruto do Espírito ainda é o amor. Você pode ser bom, mas se não amar, você pode ser paciente, mas não vai vir por causa da falta de amor. Então a nossa maturidade é a direção do amor. Amém? A nossa maturidade vem por causa do amor.
E diga: na cruz, Deus me amou de uma tal maneira. Por que Ele tem paciência com você? Porque Ele é bom para com você? Por que Ele é fiel para com você? Por que Ele se alegra com você? Por que Ele é benigno com você? Por que, querido? Só por causa do seu amor infinito e fiel. Ele se irou com Moisés. Ele se irou com Moisés. Por causa de uma indecisão de Moisés. Uma falta de postura de Moisés. Ele se irou. Mas ao mesmo tempo que ele se ira com Moisés, ele já derrama o amor dele sobre o seu povo. A sua ira dura só um momento. Mas o seu favor? Eternamente. Querido, nós estamos debaixo da potente mão desse Deus. Receba esse amor com alegria. Não há pecados que o sangue de Jesus não possa redimir. A cruz é o altar onde o amor venceu. Amém? A cruz é o altar onde o amor venceu. E se foi o amor de Deus que venceu na cruz do Calvário, não tem nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há pecado ou culpa que Ele não possa te redimir e te perdoar. Não há nada, nem acusação contra os eleitos do Senhor. Não há acusação. Quem intentará a acusação? Se é Deus quem os justifica. Amém? Diga: eu estou feliz, pastor, por entender esse amor. Eu não estou pregando para você dormir. Estou pregando para você entender. Então entenda. Entenda. Porque se Deus falar ao teu coração nessa noite, e você sair com uma convicção, uma santa convicção, sua vida vai mudar para a glória de Deus. Lucas 24, verso 6. Lucas 24, verso 6. Ele não está aqui. Por quê? Ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. O apóstolo Paulo escrevendo também aos Coríntios. Ele diz o quê? Mas, graças a Deus, do que ele está falando aqui? Está cheio de crente querendo a vitória. Está cheio de crente querendo a vitória em todas as áreas da vida. E se não conquista uma vitória ou outra vitória, já pensa em desistir da vitória do Senhor. Será que há justificativa para a gente não conquistar algo terreno? Ou não receber algo que a gente acha que tem que receber e abrir mão do que é eterno? Não há justificativa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. De que vitória ele está falando? Qual? Da vida. E quem é a vida? Jesus é a vida. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio da vida. Da vida. Olha aí, leia comigo, vamos lá. Mas graças a Deus
que nos dá a vitória por meio... Não, da vida. Porque quem é a vida? Jesus é a vida. Então diga agora, vai. Não entendi nada, pastor. Eu não entendi nada. Quem quer vida aqui? Quem quer a vida? Todos querem vida? E quem é a vida? Jesus. Então eu estou pedindo para você hoje trocar o nome de Jesus pela vida. Porque todo mundo quer vida, ninguém quer a morte. Ninguém quer brincar com a morte, ninguém quer encarar a morte de frente. Deus me livre a morte, Deus me livre a morte, Deus me livre a morte. Então abraça a vida nessa noite com toda a força. É isso que eu estou dizendo para você, querido. Abraça a vida com força. Não solta de Jesus nunca mais. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio da vida. Diga, minha vitória vem por causa da vida que está em mim. A vida de Jesus Cristo. Se a vida de Jesus Cristo ressuscitado operar na minha vida morta, eu serei vivo na vitória e na graça de Deus. Querido, entenda nessa noite isso, eu te peço. Às vezes na nossa mente fica aquela mente esculhambada com tantas coisas que o diabo coloca. Mas eu quero que você saia com algumas coisas sobre o seu coração nessa noite. Se a vida de Cristo, que ressuscitou, estiver na minha vida, eu já recebi a minha vitória. E a vitória de Deus é maior do que a sua vitória no trabalho, na escola, no casamento, na família, no que você quiser, querido. Porque se a vitória do Senhor estiver sobre a sua vida, o que vai operar sobre a sua vida será o fruto do Espírito. Se o fruto do Espírito operar na sua vida, vai operar os dons espirituais. Se os dons espirituais estão operando na sua vida, os ministérios vão chegar na sua vida. Então aí você passou a ser um servo de Deus. Amém? Eu fui chamado para ser servo de Deus. Você? Mas só consigo ser servo de Deus se houver vida em mim. E se a vida estiver em mim, eu sinto a vitória. Senão eu vou sentir um derrotado. Quantos aqui se sentem derrotados? Graças a Deus. Quantos se sentem derrotados aqui? Digam, graças a Deus, eu me sinto derrotado. Ninguém vai querer levantar a mão para dizer que foi derrotado em alguma área da vida. Ou no casamento, ou no trabalho, ou com um problema, ou na família. Ninguém vai falar que foi derrotado. Porque brigou, porque agrediu, porque falou, porque ninguém vai falar que foi derrotado em alguma área da vida. Muito menos ser derrotado para a morte. Então deixa a vida de Deus operar na sua vida, para que as outras áreas da sua vida também ganhem vida, e você não seja derrotado nelas. Amém? Tem muita gente perdendo a guerra porque deixou de ouvir a voz do Senhor. Tem muita gente perdendo as batalhas porque deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado e o céu foi aberto para nós. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Isso é o motivo da nossa festa.
Será que a gente consegue celebrar isso? Será que quando a gente vem para a igreja, a gente consegue celebrar isso? Celebrar a vida? Que trouxe vida sobre a minha morte? Será que eu consigo celebrar a vitória da graça, da vida na minha vida? Será que eu consigo ouvir a cruz gritando, eu te amo? Será que eu consigo ouvir isso? A cruz gritando, você é amado. Imagina agora você entrando na igreja de novo. Acho que eu vou fazer exercício. Sai todo mundo da igreja e entra agora com essa visão. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Você vai ver a cruz gritando, você é amado. Você é um vencedor. E quem está declarando isso para mim e para você? Deus, o Pai. Amém, gente? Vamos confiar nessa palavra. A ressurreição é a nossa bandeira de esperança, porque Ele vive, nós também viveremos. Não há derrota que resista ao poder da vida que há em Cristo. Então não se sinta derrotado, querido. O apóstolo Paulo considerou tudo por esterco. Tudo que ele tinha, todo conhecimento, todas as coisas que ele vivia, só por causa de Cristo. Por ter entendido a grandeza do que Cristo fez pela vida dele. Mas tem gente que está caindo pelas tabelas e sofrendo. Então eu quero que você saia dessa noite em nome de Jesus, com a visão que todas as lutas e aflições que a gente possa viver na terra, não podem nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Amém? Mas você sabe o que é isso? Não é uma convicção, só uma convicção de conversa, gente. Quem tem que ter essa convicção, diga, sou eu. Diga, sou eu que tenho que ter essa convicção. Nada, diga nada, poderá me separar. Separar quem? Me separar do amor de Deus. Quem que está falando isso? O apóstolo Paulo. Talvez andando no meio da luta, tomando chicotada, sendo perseguido para um lado, naufrágio do outro, sem roupa para um lado, preso, sofrendo perseguições, escrevendo nas prisões. É a condição desse homem. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que ele está dizendo? Em meio a todas as situações, as dificuldades da vida, as lutas que eu posso estar vivendo na minha carne, o sofrimento, angústia, eu pensei até que ia morrer em determinado lugar. Sentimento humano, situações humanas, coisas da minha vida e problemas, dificuldade, falta de dinheiro, e os irmãos que não ajudam, e vai para um lado, vai para o outro, situações difíceis da vida do apóstolo. Mas em determinado momento ele chega e fala assim: Senhor, quantas coisas, dores na carne, Senhor, sofrendo, sofrimento, mas o Espírito Santo que habita nele, porque o que ele tem nele é a cruz que clama, eu te amo, Paulo. A cruz que grita na direção do Paulo está dizendo: Paulo, você é amado. A minha vitória já está sobre você. Então ele se recupera daquela situação difícil, ele se recupera daquele momento de sofrimento que ele está passando e diz: tudo bem que está acontecendo tudo isso na minha vida, mas nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte e nem nada.
nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada, nem altura, nada pode me separar. Sabe o que é isso? Uma convicção muito forte, para continuar vivendo um evangelho muito forte, e uma vida verdadeira, que nasceu de um Cristo ressurreto, que foram remediar um cheiro ruim, e encontrar um bom perfume. E qual de nós não chega com a vida ruim, estrupiada, complicada, cheio de problema, e quando você tem um encontro com Cristo, Ele começa a te limpar. Ele começa a te limpar. Ele começa a mudar o seu pensamento, seu jeito de agir. Ele começa a trabalhar no seu interior. Ele vai trabalhando nas suas entranhas, nos seus pensamentos mais profundos. Ele vai trabalhando e trabalhando. Quando você vê, você já é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o Cristo vivo, o Jesus da vida. Ele sabe das nossas aflições. Vamos passar por muitas tribulações, muitas dificuldades nessa terra. Homens bons, homens maus, homens que mentem, homens que... todo tipo de homem, querido. Todo tipo de gente. Gente violenta, gente da guerra, gente da paz. Mas diante de todas essas coisas, eu preciso dizer que a graça do Senhor me deu a vitória através da vida em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A ressurreição como uma vitória sobre o pecado e a morte, querido, é algo tremendo e maravilhoso. É algo que traz para nós mais do que esperança, traz a vida. Amém? Então você que está vivendo desesperançado todo dia, não teve esse entendimento ainda, querido, querendo abandonar a fé, querendo abandonar a cruz que te salvou, por causa do que mesmo? Da morte? Não troque. Não troque. Não troque a sua vida pela morte, de forma nenhuma. O Espírito Santo está com você. Amém? A Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 26, ela diz algo para nós. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam o quê? Amém? O que significa isso? Esperança. Esperança, querido. E se alguém tem dificuldade de entender o que é esperança, você não consegue se alegrar. Você vive desesperançado. Tem gente que acorda sem esperança e dorme sem esperança. Tem pessoas que vivem nessa condição o tempo todo, sem esperança. Não, mas eu sou cristão, pastor, mas onde está a sua esperança? No que acaba? A sua alegria está no quê? No que é consumido? A sua alegria está no carro novo, na casa nova, no relógio novo, na roupa nova, o que está a sua alegria? Quais são os motivos pelos quais você
festeja no Espírito. Querido, muitas vezes as coisas não estão boas para a gente sair cantando, né? Cantarolando e pulando e saltando. Às vezes é o chicote que está nas costas. Às vezes é uma prisão que nós estamos vivendo. Mas no nosso interior, a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão. Foi isso que Pedro cantou, foi isso que Paulo cantou. A gente precisa parar de ter uma mente voltada somente para o materialismo e para o sucesso humano, quando Deus já estabeleceu o sucesso divino sobre a nossa vida. Quantas vezes nós queremos negociar o falível e deixamos aquilo que não é falível, aquilo que não é incorruptível. Queremos fazer uma troca, querido. Onde está a sua cabeça? Maluco. Quer trocar o eterno pelo falível, pelo perecível? Não faça isso. Tenha o seu coração apontado para a cruz, porque ela está gritando que te ama. O sepulcro está vazio para dizer: eu ressuscitei, e se eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. E agora é a esperança, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. O que é isso? Esperança. É esperança em Cristo Jesus. Com alegria, com reverência, a gente participa da ceia com os filhos de Deus, os filhos da promessa. É tempo de comunhão. É tempo de cura, é tempo de restauração, gente. Não há cura, não há restauração e não há salvação, se a gente não entender que precisa sentar à mesa com os filhos de Deus. Poxa, tem gente que não está afim de sentar na mesa. Qual que é a sinalização disso? Ficar longe do corpo? Afastado da comunhão com o Senhor? A gente está falando de amor no nível de maturidade, que é para lá que nós estamos caminhando. Se Cristo morreu na cruz, nós também vamos morrer com Ele. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É uma promessa, queridos. Então não viva, querido, de uma forma louca. Tenha esses conceitos, esses princípios na sua vida. Talvez você não consiga festejar agora, mas eu me alegro no Senhor. Nos dias bons e nos dias que não são tão bons. O que me traz esperança e alegria sempre é a palavra do Senhor, que vem ao meu coração e o Espírito Santo fala ao meu coração. Você diz então, que poder é esse? É o poder da palavra, porque Jesus é o Verbo encarnado. Então quando eu pego uma porção da palavra dele, ele entra no meu coração, é a vida na minha vida. É o alimento. Medita nessa palavra de dia e de noite, para você não pecar. Ela é como um diadema na sua testa. Põe ela nos umbrais das portas, põe ela nos lugares onde você possa ver e medita nela o tempo todo. Jesus diz: vós sereis meus discípulos se vocês... O quê? Quem é discípulo de Jesus? Aqueles que amam Ele. E quem ama Ele ama a sua palavra. Os meus discípulos, eles vão amar a palavra. Então
Então muda o teu conceito, muda a tua cabeça se você tem deixado a palavra de Deus de lado. Permita que o Espírito Santo traga vida na sua vida, renove o seu ser. Amém, gente? Então, quando você cear nessa noite, você vai cear com a grande expectativa. É mais do que comer um pãozinho ou beber um cálice. É você comer pensando, quê? Porque sempre Jesus está voltando. E Ele morreu por mim e por você. A gente anuncia a morte dEle, porque na sua morte nós tivemos a vida. Amém? Atos 1:8, para a gente finalizar aqui a nossa meditação de hoje. A Santa Ceia é um memorial da aliança. E desde o amor de Deus até passar pela ressurreição, tudo é celebração. Eu celebro o amor de Deus, eu celebro a ressurreição de Cristo que trouxe a vida, e agora celebro a esperança, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas não é só a volta de Jesus, é todas as vezes que eu comer esse pão e beber esse cálice. Diga, todas as vezes que eu comer esse pão e beber esse cálice, eu anuncio até que Ele venha. O que eu estou fazendo? Lembrando que a morte dEle trouxe vida para mim, e a promessa é que um dia Ele vai voltar. Amém? Pode ficar de pé. Amém? Descolou da cadeira? Pastor, o senhor fala muito esquisito, né? A gente tinha que fazer uma festa hoje. É a festa da libertação hoje. Amém? Hoje é a festa da nossa libertação. Quem estava cativo não está mais. Quem está preso não está mais. Quem estava vivendo perto da morte não vai mais viver a morte. Vai viver a vida. Então Atos 1:8, o que diz? Mas amém? Amém. Nós vivemos para quê? Para ser o povo mais triste da terra. A gente foi chamado para viver ser o povo mais sofrido dessa terra, não é? Ele diz que eu sou um vasinho de barro. Olha, presta atenção. Ele fala que eu sou um vaso de barro, mas carrego em mim a glória de Deus. Da cruz ele grita e diz o quê? Você é amado. Do túmulo ele se levanta e diz: aqui há vida. E você sabe o que ele está dizendo? Vivam tudo isso. Ele está dizendo para mim e para você, querido, viva tudo isso. Não importa a sua idade, não importa o que você está passando, não importa as mazelas da vida, as marcas da guerra, não importa. Ele está dizendo: tudo que eu fiz por vocês,
Não é porque você não conseguiu comprar o que você queria, que você deve achar que sua vida acabou. Não conseguiu realizar um grande sonho terreno. Continua com fé, querido. Segue. Segue na jornada. Terra prometida foi uma terra de 40 anos pelo deserto até chegar na terra, uai. Segue firme na jornada. Mas não seguir pelos milagres. Porque o povo que seguiu pelo milagre ficou no deserto, morreu no deserto. Porque mesmo vendo toda a glória e manifestação de Deus, não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra foi quem recebeu a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. É aquele que não se guiou pelos seus olhos terrenos, mas se guiou pelo seu olho espiritual. É aquele que não olhava para a circunstância humana, mas olhava para a palavra divina. É aquele que não mirava na sua própria força, mas mirava na força do Senhor. É aquele que não dependia do homem, nem da força do cavalo, nem do braço do homem, mas dependia do Senhor. Talvez uma das grandes lições que a gente precisa aprender na nossa vida é a dependência de Deus. É depender dEle. Que a gente faz as coisas da nossa cabeça, do nosso jeito, com a nossa força. E aí a gente quebra a cara. E aí a gente diz que Deus não nos ama. A gente fala que Deus não gosta da gente, que Ele não faz aquilo que a gente quer. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Antes de celebrar suas conquistas humanas, celebre as conquistas eternas e espirituais. Aprenda a celebrar o eterno. Aprenda a celebrar os presentes de Deus para a sua vida espirituais. Depois celebre as conquistas terrenas, mas vibre com as conquistas espirituais. Vibra e se alegra com a salvação. Regozija na presença de Deus. Você sabe por que nasceu Atos 1:8? Mas receberão poder. Quando? 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 Diga, receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre. Bom, aí você recebe poder para quê? Não, para ficar em casa assistindo alguma coisa, lógico. Passar bastante tempo fazendo o que você quer. Fazendo só o que você quer, arrumando as coisas da sua vida, mexendo nas coisas da sua história. É isso que está dizendo aqui? Não, o que ele está dizendo? Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que significa isso? Uma vez que você entendeu a graça de Deus, o amor de Deus, a ressurreição de Jesus, o amor dele na cruz do Calvário, a esperança que ele traz na sua volta, agora ele está dizendo, eu vou dar poder para vocês, diante disso que eu estou dando, porque eu já coloquei a minha vida em vocês, o meu Espírito está em vocês, o fruto do Espírito está em vocês, os dons espirituais estão em vocês, vocês vão com esse poder, e serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Diga, quando é que eu vou viver o poder de Deus? Pergunta para mim. Quando? Quando eu vou ter o poder de Deus em mim?
quando eu entender que eu sou chamado para ser uma testemunha. Não adianta querer o poder de Deus se você não quer ser uma testemunha. Quer poder para quê? Para operar aqui dentro da igreja? Não. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus fez tudo isso por você, que foi pregado nessa noite. Amanhã ou depois, no meio da semana, você entra no app e ouve a pregação de novo. Ouve a pregação de novo, absorve mais um pouco. Mas você precisa sair com essa convicção nessa noite em nome de Jesus, amém? Vamos finalizar aqui dizendo isso para você em nome de Jesus, querido. Queria tanto que você vibrasse nessa noite. Quando Jesus dissesse para você assim: eu sou a tua vitória, eu sou a tua alegria, eu sou a resposta para a tua vida, eu sou a resposta para a tua vida. Você não está mais morto, mas você está vivo. Você tem alguém que intercede por você, até com gemidos inexprimíveis diante do Pai, para não ter erro, para não ter erro. Basta ir. Vai para a presença de Deus, ainda que você esteja orando de forma errada. O Espírito Santo vai pegar aquilo que realmente você necessita e levar para a presença do Pai. Mas vai para a presença do Pai. Vai, querido. Deus, eu estou aqui de joelhos. Eu não sei o que pedir. Eu estou orando aqui, Senhor, eu não sei o caminho certo para a minha vida. Eu não sei se estou tomando a decisão certa. Oh, Espírito Santo, me ajuda. Tomei uma decisão agora, eu acho que eu tomei a decisão errada. Me ajuda, Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida. E esse Espírito Santo que ouve o seu clamor e entende exatamente o que você precisa, é Ele que vai levar para Deus o Pai a sua necessidade, querido. Mas vai para a presença do Pai. Encontre o caminho do véu rasgado. O véu se rasgou de alto a baixo para quê? De que adianta Jesus ter rasgado o véu do templo? De que adianta Ele facilitar a minha entrada e ir até a presença de Deus, se eu não tenho coragem, disposição, vontade e a certeza de que Deus vai me ouvir? De que adianta? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Ele disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Quer de Deus, mas não quer dobrar o joelho, não quer se render ao Salvador da sua vida. Se renda ao Salvador da sua vida. Confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele as suas dificuldades, e deixa Ele fazer a obra que é dele, não é nossa. Não é nossa obra, é dele. Ele só está garantindo que a justiça dele está sobre a minha vida. Peça perdão hoje. Peça perdão hoje para o Senhor da negligência, da falta de entendimento, de não buscá-lo, de não entender o sacrifício dele na cruz do Calvário, de não entender o poder da ressurreição e da vida. E hoje eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que esse entendimento venha te libertar e venha te dar uma nova vida.